Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num material que é fascinante e ao mesmo tempo bem controverso. Muito controverso. Exato. São trechos do livro O Golpe de Mestre de Satanás, de Dom Marcelo Lefebvre. No fundo, é quase uma teoria da conspiração teológica, né? Sim, a visão dele é de uma igreja que foi, hackeada por dentro a partir do Concílio Vaticano II. Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender o código-fonte desse suposto hack, segundo a visão dele, claro. A gente vai desvendar a lógica, buscar entender o argumento sem tomar nenhum partido. E o título já entrega tudo, né? A ideia de um plano diabólico para implodir a igreja usando a própria obediência dos fiéis. Exatamente. E é bom lembrar que esses textos não são um tratado acadêmico, frio. São, na maioria, homilias, escritos dos anos 70, sabe? O auge da implementação das reformas. Ah, então tem um tom de urgência. Total, é um grito de alarme de alguém que acreditava estar vendo o navio afundar em tempo real. Certo, então vamos direto ao ponto. Qual é exatamente o vírus que ele acredita ter sido inserido na igreja? O texto começa citando o Evangelho quando Jesus chama o demônio de pai da mentira. Parece que essa é a chave de tudo. É a premissa fundamental? A tese do Lefebvre é que o golpe foi uma obra-prima da mentira usando as palavras certas para subverter tudo. Ele argumenta que os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, foram, assim, contrabandeados para dentro da igreja no concílio, só que com uma nova roupagem. Uma roupagem teológica. Precisamente. A liberdade virou liberdade religiosa, que, para ele, coloca a verdade e o erro no mesmo nível. Entendi. A igualdade se tornou colegialidade, e a fraternidade foi rebatizada de ecumenismo. Peraí, colegialidade, essa palavra parece complicada. Na prática, o que isso significa? Qual era o medo real por trás dela? O medo, na visão dele, era a democratização da igreja. A estrutura hierárquica, com o Papa no topo, quase como um monarca, seria substituída por uma espécie de parlamento de bispos. Ah, tá. As decisões seriam colegiadas, diluindo a autoridade do Papa e a própria estrutura que ele via como divina. E o ecumenismo, essa fraternidade com outras religiões, para ele era basicamente aceitar que todos os caminhos levam a Deus, o que anularia a missão da igreja. E a genialidade do tal golpe, segundo ele? Foi fazer com que a própria autoridade da igreja, papas, bispos, impusessem essas ideias. É o que ele chama de autodestruição pela via da obediência. Essa ideia de autodestruição pela obediência é o ponto central. É um paradoxo incrível. Totalmente. Ele está dizendo que, ao obedecer, os católicos estariam, na verdade, destruindo a própria fé. Como que isso funcionaria na prática, segundo o texto? O livro descreve um cenário de caos silencioso, uma incoerência permanente. Ele argumenta que a liturgia, o catecismo, os seminários, tudo se tornou ambíguo, equívoco. E as pessoas obedeciam. Exato. E os bons padres e fiéis, por um profundo senso de dever, obedecem às novas diretrizes de Roma. Só que, na visão de Lefebvre, essas diretrizes os levariam passo a passo a se tornarem protestantes, marxistas ou ateus sem nem perceber. Certo, ele fala em seminários se esvaziando, padres largando a batina, mas um crítico poderia dizer que isso era só o reflexo dos anos 70, uma época de mudança social gigantesca no mundo todo. Ele não estaria confundindo as coisas? Ele não aborda nesses termos, mas a resposta que fica implícita é que a crise na igreja foi única, foi interna. Para ele, não foi o mundo que mudou a igreja, foi a igreja que abriu as portas para o mundo e suas filosofias. Ele lista exemplos: comunhão para divorciados, intercomunhão com protestantes. Entendi. Ele não via isso como adaptação, mas como rendição. Exatamente. A conclusão dele é brutal. Nesse novo sistema, quem se mantém fiel à tradição é taxado de desobediente, de rebelde. É uma inversão total. E essa inversão, para ele, é a prova do golpe. Ok, entendi a tese. Mas isso cria uma contradição gigantesca para um católico. Se a autoridade está te mandando fazer algo que você acredita que vai destruir a fé, o que você faz? A obediência ao Papa não é o pilar de tudo. Como ele resolve esse nó? Essa é a questão central, e é aí que ele introduz outro conceito explosivo: a desobediência aparente, mas obediência real. Desobediência aparente. Sim.
A solução dele é criar uma hierarquia na obediência. Ele argumenta que a obediência máxima não é a pessoa do Papa do momento, mas a tradição de 2000 anos, ao depósito da fé. A frase em latim que ele usa como lema é Jesus Christus ere ode et in sacula. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. A verdade não muda, entende? Então a lógica dele é quase como, sei lá, um soldado no campo de batalha que ignora uma ordem confusa. Exato, uma ordem suicida de um tenente. Porque essa ordem contradiz o plano de batalha geral estabelecido pelo general. Ele estaria desobedecendo no micro para obedecer no macro. É essa a ideia. É a analogia perfeita. Para Lefebvre, obedecer aos papas e concílios do passado garante a obediência correta ao papa do presente. Certo. Se uma ordem atual rompe com essa linha, desobedecer a essa novidade não é rebeldia, mas sim a mais alta fidelidade. Seria a obediência real. E quem segue as novidades? Está em obediência aparente a uma pessoa, mas em desobediência real a toda a história da igreja. Ele vira o jogo da acusação completamente. Tá, isso na teoria. Mas qual seria o exemplo mais concreto dessa ruptura? O texto parece focar quase que obsessivamente na missa. Sim, a missa é o coração do campo de batalha. A crítica à missa nova, o Novus Ordo, é um pilar de todo o pensamento dele. Ele usa palavras fortes, diz que ela é desnaturada, equívoca, ambígua. Ok, mas me ajuda a traduzir isso. Quando ele diz que a missa virou um banquete em vez de um sacrifício, qual é o problema na prática? O que concretamente se perdeu na visão dele? Na visão dele, se perdeu o essencial. A doutrina tradicional ensina que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. É um ato de adoração, um sacrifício. Certo. A teologia protestante, por outro lado, vê a Santa Ceia principalmente como uma refeição comunitária, um memorial, um banquete. Ah, entendi a distinção. Lefebvre argumenta que a missa nova foi desenhada para ser ambígua, se aproximando da visão protestante para agradá-los em nome do ecumenismo. Ao enfatizar o altar como uma mesa e o padre como um presidente da Assembleia, a noção de sacrifício teria sido diluída. É por isso que ele diz que a nova missa agrada aos protestantes. Exato. Para ele, isso não é um sucesso ecumênico, é a prova da sua corrupção. Mas ele chega a dizer que a nova missa é, tipo, inválida? Então, esse é um ponto crucial. Ele é bem cuidadoso aí. Ah, tá. Nos trechos que a gente tem, ele afirma: nunca disse que todas as missas novas são inválidas. O problema para ele não é tanto a validade, mas o perigo espiritual. Perigo? Sim, ele diz que é muito perigoso se habituar a ela. Porque, na perspectiva dele, essa ambiguidade sistemática enfraquece a fé a longo prazo. Muda sutilmente a percepção sobre a Eucaristia, o sacerdócio, sobre Deus. Entendi. Então a missa é o sintoma mais visível. Mas qual seria a doença? Qual a filosofia por trás desse hack, segundo ele? O texto fala em um novo humanismo. O novo humanismo é o que ele identifica como o sistema operacional por trás das mudanças. É a tentativa de tornar a igreja palatável, aceitável ao mundo moderno. Mas buscar união, paz, direitos humanos, à primeira vista, isso não soa bem. O que ele via de tão perigoso nisso? O perigo, segundo o texto, é o preço a ser pago. Para se unir ao mundo nesses termos, a igreja precisaria silenciar ou relativizar tudo que a torna única e difícil, sabe? Como, por exemplo? A afirmação de que ela é o único caminho para a salvação, a indissolubilidade do casamento, a realidade do pecado original, seria trocar a identidade católica por um universalismo genérico, onde a igreja vira só mais uma ONG de boas intenções. E para provar essa tese, o livro lista uma série de fatos que são, para ele, as peças do quebra-cabeça. Ele menciona a visita do Papa Paulo VI à ONU, que ele chama de Organização Maçônica. Sim, e a lista continua. E cada item é escolhido a dedo para chocar um católico tradicional. Por exemplo, a entrega do anel papal a Michael Ramsey, o arcebispo anglicano, a quem o texto se refere sem rodeios como leigo, maçom e herege. Nossa. Ou a entrega da bandeira de Lepanto, que é um símbolo da vitória católica sobre o Império Otomano. Sim, de 1571. Aos turcos muçulmanos. Peraí, eu tô tentando entender a mentalidade. Um gesto como entregar a bandeira pode ser visto como um ato de paz, de reconciliação. Ele interpreta isso como uma traição. Mostra como as visões de mundo eram irreconciliáveis, né? Exatamente. O que para um lado é diplomacia e progresso, para Lefebvre é apostasia e rendição. Ele conecta esses gestos a mudanças práticas, como o fim do jejum eucarístico rigoroso
ou a permissão para cremação. Coisas do dia a dia. Isso. Isoladamente, podem parecer mudanças pequenas, mas no argumento dele, elas formam um mosaico, uma imagem coerente de uma liderança que está sistematicamente desmantelando a fé. Diante de um quadro que ele pinta como apocalíptico, a grande pergunta é: o que fazer? E como ele lida com a figura do Papa que está no centro de tudo isso? É a pergunta de $1 milhão. E o texto a enfrenta diretamente. Ele começa reafirmando a importância do papado. Descreve o Papa como um dos 3 principais dons de Deus, junto com a Virgem Maria e a Eucaristia. Ok, até aí. Mas aí vem a distinção crucial. A função do Papa não é inventar uma nova doutrina, mas transmitir fielmente o depósito da fé que ele recebeu. O Papa, na visão dele, não é o dono da verdade, é o seu servo, o seu guardião. E se o guardião falha? Se lhe entrega as chaves do castelo? Nesse caso, o argumento dele é que a fidelidade do católico deve permanecer com o tesouro e não com o guardião infiel. É aqui que ele desenvolve a ideia das 2 Romas. 2 Romas. Sim, haveria a Roma eterna, a Roma dos papas e santos fiéis à tradição, e a Roma temporal neomodernista, que, no momento em que ele escreve, estaria ocupada por essas novas ideias. Nossa, isso é fascinante. Porque essa ideia de uma Roma eterna contra uma Roma temporal. Sim. É quase como, sei lá, a briga dos fãs raiz de uma banda contra a nova fase mais comercial dela, sabe? Uma luta por quem detém a verdadeira alma da instituição. É uma ótima analogia. É isso. E a solução prática que ele propõe vem daí. Se a Roma oficial está ocupada, a missão é preservar a alma da igreja em outro lugar. Em santuários, digamos. Exatamente. Manter a fé e as instituições tradicionais. Famílias, escolas e, acima de tudo, os seminários. O seminário que ele fundou em Écone era o centro da estratégia dele, criar um lugar para preservar o sacerdócio católico de sempre. Formando padres que continuariam com o rito antigo. Isso, celebrando a missa tradicional, ensinando a doutrina sem ambiguidades, essencialmente esperando a crise passar. É uma estratégia de resistência, de sobrevivência, aguardando que Roma seja liberada dos liberais que a ocupam. Certo. Então, para a gente recapitular nossa investigação sobre o argumento dele, primeiro, a tese do golpe de mestre. A igreja hackeada por dentro com os ideais revolucionários. Liberdade, igualdade e fraternidade disfarçados de conceitos teológicos. Segundo, para justificar a resistência, ele desenvolve a ideia de uma obediência real à tradição, que pode exigir uma desobediência aparente à autoridade atual. Perfeito. E, finalmente, ele aponta a causa de tudo isso em um novo humanismo. Uma filosofia que, na sua visão, dilui a fé para agradar ao mundo moderno. Exatamente. E é importante frisar que nossa análise se concentrou em decodificar os argumentos presentes nos textos dele. É a fotografia de uma perspectiva específica que foi e continua sendo muito influente, né? Sem dúvida. Mas que representa um lado de um conflito teológico e cultural dentro do catolicismo que é extremamente complexo e, de muitas formas, ainda está em andamento. Perfeito. E para encerrar, fica um pensamento para quem nos ouve. O texto de Lefebvre descreve o liberalismo, que ele vê como a raiz do problema, como uma forma de incoerência intelectual e prática. Isso levanta uma questão interessante, que vai muito além da igreja. Em qualquer grande instituição, seja ela religiosa, política ou cultural, com uma busca por coerência, seja a coerência com uma tradição rígida ou a coerência com uma adaptação moderna completa, acaba moldando seus conflitos mais profundos e, às vezes, irreconciliáveis.